Quando falamos dos protocolos de transporte da suíte TCP/IP, pensamos logo em dois, o TCP e o UDP, correto? E se eu te disser que tem mais um que pode inclusive dominar o mercado nesta década? Olá a todos, Bruno Vanderlei de novo aqui, agora apresentando para você um protocolo que pode revolucionar o mercado, o QUIC, que funde o que tem de melhor do TCP, do UDP e também da camada de aplicação, seja aí a criptografia do TLS, seja do próprio protocolo HTTP. Ele é tão amplo, pessoal, que está sendo chamado de HTTP versão 3. E a partir de agora eu vou te explicar um pouco mais sobre ele. Antes, apenas lembrando que o meu guia de Troubleshooting em rede, seu primeiro combate para a resolução de problemas de rede, já está disponível e o link está aqui embaixo para quem tiver interesse. Vamos com tudo? Nós temos aqui tradicionalmente os protocolos da camada de transporte. Um é o TCP, famoso Transmission Control Protocol, onde ele é muito confiável, só que ele é lento, haja vista que nós temos aí vários mecanismos de controle de fluxo, de controle de erros, né? Temos aí o Three-Way Handshake, que eu posso explicar num vídeo posteriormente, e também temos o User Datagram Protocol, UDP, e já não tem tanta confiabilidade assim, né? Já que você não tem esses mecanismos todos do TCP. Como consequência, ele acaba sendo mais rápido, né, haja vista que você não tem tantos controles para se fazer. Então a ideia aqui, na verdade, é usar o QUIC, né, que ele era um acrônimo usando inclusive aí o UDP no meio, né, QUIC, UDP, alguma coisa, protocol, que eu confesso que eu não lembro agora aqui, vai estar na tela aí agora para vocês. E esse QUIC, pessoal, ele tenta aí fundir, né, aquilo que é confiável, né, e também aquilo que é seguro, e também mantendo essa velocidade. Nesse momento, né, se você está vendo esse vídeo no YouTube, certamente, né, que é uma ferramenta do Google, ele transmitiu esse vídeo através do QUIC. Então a gente já está usando ele, nem sabe, tá? Você usa ele especialmente aí nos navegadores web, né, e nos sistemas Google, né, seja aí um Google Docs, um Google Agenda, ou até mesmo o seu YouTube, o seu Gmail. E ele está sendo chamado de HTTP versão 3, né, porque até é interessante que já vem aí criptografia e autenticação embutido dentro dele, o que é bastante interessante na atual conjuntura onde a cibersegurança está em voga, né, e já tem aí draft, né, talvez aí no momento que você esteja vendo esse vídeo, já tem aí o padrão feito aí pelo IETF. Então vem aqui comigo um instantinho. Pessoal, a gente tem que criar novas plataformas de transporte porque novos serviços estão sendo criados. A latência é algo muito importante, como eu já mostrei em outros vídeos meus. O TCP te garante confiabilidade, muito legal. O TCP te oferece velocidade, interessante também. Mas existem serviços híbridos, né, que você precisa aí ter mais confiabilidade, mas também ter mais velocidade. Jogos online, por exemplo, né, você precisa ter velocidade, mas também precisa ter confiabilidade. Então, o Quick está aqui para isso, né? Até o início da gravação desse vídeo, o Quick já estava aí pelo menos 10% da internet, ou seja, realmente ele é promissor, realmente aí nos próximos anos ele vai aí, aposto eu, dominar o mercado. Se eu estou falando que o Quick é o HTTP 3, por que a gente vai evoluir do 3 para o 2? Qual é o grande ponto aqui do HTTP versão 2 de maneira sumarizada? Lembrando que o HTTP 1.1 é quando você, por exemplo, fazia um download, né, ou então abrir um site na web, por exemplo, né, o tradicional globo.com, você tem várias imagens, né, vários textos, né, para cada texto, para cada arquivo, para cada imagem, você tinha uma conexão TCP diferente. Para cada conexão dessa aqui, você vai ter que ter controle de fluxo, controle de erro, three-way handshake, né, para iniciar a comunicação, e assim sucessivamente. Isso gerava o quê? Uma demora, né, uma latência maior. Então, no HTTP 2.0, foi feito o quê? Aí você funde, né, tudo numa só conexão. Então, ao invés de você fazer aqui 3 controles de erro, 3 controles de fluxo, 3 inícios de conexão através do three-way handshake, você faz apenas isso de uma vez só. Aí você vem com a seguinte questão. Você pode ter outro problema aqui, né, pessoal? Quando você resolve um problema, você acaba criando outros, né? Então você vai refinando aí a cada tecnologia. Se eu tenho aqui apenas uma conexão TCP,
e eu perco essa conexão aqui, você perde tudo. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, abrindo o site do UOL, estou baixando, a conexão está lenta, o Wi-Fi de repente está num nível muito fraco, né, você está tentando pegar o sinal, mas não vai, e você vê que o site está baixando, está abrindo algumas imagens devagarinho, e de repente dá a tela de erro lá, de erro 4004, por exemplo, dizendo que a página não foi aberta. Aí você pensa, poxa, mas a página estava abrindo, né? Devagarinho, mas estava. Mas se você perdeu uma conexão, né, um pacote ali, e não conseguiu fazer a recuperação dela, tudo se perde. Né? Então, o Quick ele vem para balancear isso. Né? Ele não vai usar mais, pessoal, o TCP. Né? Ele vai usar aí, na verdade, o UDP com melhorias através dos protocolos HTTP para garantir confiabilidade. Então, comparando aqui o HTTP2 com o 3, né, que já é o Quick, nós temos aqui em nível de rede, né, o nosso amigo aqui, protocolo IP. Nós temos aqui em nível de transporte. Você vê que o nível de transporte aqui está um pouco híbrido, né? Quando você pensa aí na didática normal, né, no conceito normal de rede de computadores, vem aqui comigo. Você pensa naquele conceito tradicional de camadas, né? Tem a camada de rede, a camada de transporte, a camada de aplicação, embaixo tem a camada de enlace, ou então intra-rede, dependendo da literatura que você esteja usando. Então você pensa que aquilo é tudo muito bem organizado. Eu vou te dizer o seguinte, didaticamente falando é isso, tá certo. Agora, quando você vai desenvolver um protocolo, o desenvolvedor ele não pensa diretamente em camada, ele pensa em fornecer uma aplicação, ele pensa em oferecer uma funcionalidade. Então, às vezes, ele pode fundir uma camada com a outra. Ele pode fazer um protocolo que atue tanto na camada de cima quanto na camada de baixo. É nisso aqui que o Quick ele se pega, né? Ele acaba fazendo isso. Ele pega um pouquinho aqui do UDP, ele pega um pouco do HTTP lá em cima, né, na camada de aplicação, ele pega um pouco do SSL, né, TLS, melhor dizendo, e assim sucessivamente. Vamos voltar para a imagem. Então, voltando aqui, né, pessoal, você tem protocolo IP e aqui, né, eu tenho como se fosse uma borda, né, eu tenho aqui em teoria deveria ser, né, onde está passando aqui o meu cursor, deveria ser a camada de transporte, mas o Quick ele fica tanto na camada de transporte quanto na camada aqui de aplicação, justamente para quê? Porque ele se baseia aqui em alguns preceitos do protocolo UDP, mas também ele usa, né, para estabelecer conexão o HTTPS, né, através aí, né, do protocolo TLS-3. Então, em nível de kernel, né, ou seja, o núcleo do sistema operacional, né, ele está aqui, ou seja, é, isso aqui é difícil de mexer, né? Está vinculado direto ao sistema operacional. Agora, essa parte de cima aqui, o Quick, né, o HTTP, ela pode ser desenvolvida mais abertamente em nível de usuário. Né? Isso permite, inclusive, o aprimoramento do protocolo. Né? Esse protocolo Quick, né, já tem estudos, eu vou deixar na descrição, que ele realmente consegue melhorar o desempenho da rede aí em mais de 20%. Né? E consegue reduzir latência, né? Essa latência que o TCP às vezes fornece. Claro, pessoal, estou comparando aqui com o TCP, tá? Com o UDP, realmente o UDP é mais rápido, mas não tem aquela confiabilidade toda se for usada puramente. Comparando aqui o HTTP, né, o Quick, etc., vejam aqui comigo. Se eu tenho aqui, por exemplo, o HTTP 2.0, né, embutido aí com segurança, né, o HTTPS, eu preciso de quê? Eu preciso aqui, primeiro, quando fazer a comunicação de um cliente com um servidor, fazer o que a gente chama de two-way handshake, que é isso aqui, que é o SYN, SYN-ACK e ACK. Depois eu preciso fazer a negociação do protocolo TLS, né, para estabelecermos parâmetros de segurança, né, para depois aí você efetivamente fazer a requisição HTTP. Ou seja, vejam aqui a quantidade de coisas que eu preciso fazer até que você consiga fazer aí a transmissão de dados efetivamente. Maravilha? Isso é um pouco demorado. Se você for tentar aí, abrir um site da web, um navegador, um e-mail da vida, claro, vai demorar um segundo, meio segundo a mais, né? Um pouco menos talvez que isso, não faz diferença. Mas dependendo do tipo de aplicação que você use, realmente dá mais trabalho. Já com o Quick não, de maneira sumarizada, né, ele já vai direto aqui, já que ele não usa o TCP, ele já usa a sua própria abordagem, né, com o UDP misturado com HTTP. Então você tem 3 mensagens quick e depois você já começa aqui com os fluxos de dados, sendo que esses fluxos de dados aí eles são independentes. Então vem comigo aqui.
Diferentemente lá do TCP, né, onde usa o HTTP 2.0, onde você tem apenas um fluxo TCP, né, lá no Quick não, você tem múltiplos fluxos UDP, né, e esses múltiplos fluxos não são independentes entre si. Então, se um fluxo UDP cair, né, os outros continuam normalmente. Perfeito? Você vai ter garantia de qualidade aí através aí de outras mensagens HTTP, que eu não vou explicar agora para o vídeo não ficar muito longo. Então você consegue aí garantir o melhor dos dois mundos, confiabilidade, né, e também aí velocidade. Vamos voltar para lá. Então, pessoal, qual é o uso do Quick? Ele vai reduzir o tempo de conexão, ou seja, quando você vai ter menos mensagens, como eu mostrei para vocês, isso vai melhorar a velocidade da conexão. Ele vai ter um melhor desempenho quando há perda de pacote. Haja visto aí que, pensando em perda de pacote no TCP, né, ele vai ter que fazer retransmissão, ele vai ter que ter uma série de mecanismos de controle, né, e isso realmente demora, né, diminui o desempenho da rede. Né, alguns testes aí que a própria Google fez em 2018 atestam que quando ela mudou, né, do TCP para o Quick, ela teve uma melhora aí de aproximadamente 20% no seu desempenho geral, nos seus serviços, além da estabilidade quando há mudança de conexão. Ou seja, você está ali, por exemplo, usando seu 4G, seu 5G, e de repente você chaveia para o Wi-Fi, está dentro de casa ou está chegando em casa. Ele consegue dar mais estabilidade, diferentemente do TCP, que vai provavelmente forçar uma nova conexão. E como você tem uma parte desse protocolo que está numa área de usuário, né, nível de camada aí de TCP/IP, ele fica mais fácil de evoluir, né? Você não está vinculado ao núcleo do sistema operacional, no kernel do sistema operacional. Consequentemente, você vai conseguir aí ter um aprimoramento, um refinamento ainda maior. Então, o que você pode fazer agora para habilitar ou desabilitar o Quick? Muito provavelmente, pessoal, você já está usando o Quick na sua rede. Mas se você quiser desabilitar ele, é possível. Tá? Você vem aqui no seu navegador web, né, seja no Chrome, seja no Microsoft Edge ou no Firefox. Bota aqui Chrome, né, ou então Firefox, ou então Edge, Flags, e com isso você vai lá na opção e consegue aí desabilitá-lo. Maravilha? Então, muito obrigado a todos de novo aqui pelo seu tempo, obrigado pela paciência, obrigado de novo aqui pela sua audiência, um grande abraço a todos e te espero no próximo vídeo.